Olá, gente, tudo bem? Tava com saudade de vocês já. Pra vocês não faltou o vídeo, tô gravando aqui toda semana, mas faz umas 2 semanas que eu não gravo nada, tava sem ideias. É, eu não quero que as coisas que eu tenho produzido ultimamente aqui seja mecânico e eu faça porque tem que fazer, porque tem que gerar conteúdo, porque tem que ganhar like. Não, eu quero fazer aquilo que tá no meu coração, aquilo é, que eu me sinto à vontade, que eu me sinto feliz, que eu quero compartilhar, enfim. E aí a gente vai continuar falando sobre queda, foi o tema dos últimos vídeos. Eu vou tentar deixar na descrição o link do vídeo anterior. Aí você pode, se ficar meio sem sentido, meio sem contexto, você pode ir lá voltar um ou dois vídeos para você se contextualizar e então voltar aqui para entender, né? O porquê que eu tô falando de queda, o porquê que eu tô falando. Estou trazendo aqui principalmente a queda no ponto de vista feminino da coisa. Então, no primeiro vídeo que a gente fala sobre queda, eu trago Jezebel, Atalia e Herodias, né, que foi ali que mandou cortar a cabeça de João Batista, como um exemplo de mulheres da queda, de mulheres que não foram afetadas pela regeneração, pela redenção em Jesus Cristo, e que são um exemplo para nós ainda hoje, porque nós temos, né, como eu já disse, movimentos como o movimento feminista, como essas ideologias que a gente tem enfrentado na nossa cultura, né, nos últimos tempos, que são bem semelhantes à atitude dessas mulheres, né? E eu vou trazer de novo o exemplo delas, porque eu acho que eu não falei tanto no primeiro vídeo, dei apenas uma introdução. A gente vai continuar falando sobre elas e vamos contextualizar aqui para o nosso tempo, né? Porque é bom a gente pensar que a palavra de Deus ela é eterna, né? Como a gente falou nos vídeos anteriores, que existem muitas ideias heresias, né, que tentam nos fazer questionar o que Deus disse. E que isso não é novo, gente. Tá lá em Gênesis capítulo 3, quando a serpente disse para Eva, foi assim que Deus disse? Então, essa ideia de questionar a palavra de Deus, de questionar aquilo que está escrito, de questionar se isso é cultural, isso não é novo. Isso está na Bíblia desde o Éden e até desde então, Satanás e o nosso pecado né, aquilo que infelizmente nós nos tornamos por causa do pecado, nos faz sempre questionar o que Deus disse. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos reconciliou com Deus, que nos deu a fé para crer e para abraçar as suas promessas e que nós podemos confiar 100% de que a palavra de Deus é verdade. Então, nós podemos ler um livro escrito há 2.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás e entender que ele funciona para nós ainda hoje. Porque, como diz a própria palavra de Deus, lá em 1 Pedro, que a palavra de Deus permanece para sempre. Né? Tiago também fala, o mundo passa, a concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por quê? Porque o Deus da palavra, ele é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se nós formos pensar em livros, achar que a Bíblia é uma ideia, apenas uma questão intelectual, a gente pode até pensar, se fosse intelectual, de que existe um contexto, uma cultura, uma época, né? A gente lê livros ali, romances de Shakespeare, eu descobri esses dias quem escreveu o livro Frankenstein, que foi ali no século XIX, né? Que foi uma explosão e tal. E contextos daquela época, situações daquela época, são coisas que não se aplicam a nós hoje, porque a gente está falando de literatura, a gente está falando de algo apenas intelectual. Mas a palavra de Deus, ela não é algo intelectual. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Essa mesma palavra se encarnou, se fez carne e habitou entre nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, como está em João capítulo 1. Então, nós estamos aqui falando do próprio Deus que se revelou a nós. E esse Deus é real, esse Deus é eterno. Então, a gente vai continuar falando sobre queda, contextualizando para o nosso tempo hoje. De novo, eu lembrei aí Jezabel, Atalia e Herodias. A gente vai continuar falando sobre elas, porque elas são muito essenciais para a gente entender o nosso tempo agora. E vamos continuar lendo Gênesis. E eu vou
nos próximos vídeos aí, eu não sei quando que vai ser, mas ainda nessa ideia de pensando de queda, pensando do pecado, quando o pecado entrou no mundo e como afetou nós, principalmente mulheres. Eu falo principalmente mulheres porque já tem pastores sérios falando sobre a queda de Adão e usando, né, a alegoria de Adão e Cristo, né, homens de Deus. E eu acho importante a gente pensar na parte feminina da coisa, porque eu vejo poucas pessoas falando, né, sobre, e mais uma vez, como a gente tá afundado nessas ideias de feminismo, ideologia de gênero e tudo mais, existem muitas coisas estranhas surgindo por aí, como pastoras, apóstolas, bispas e tudo mais, né? Que até mesmo o missionário, que não tá totalmente errado, mas esse termo deve ser aplicado ou a mulheres solteiras ou a mulheres casadas com missionários. Se uma mulher ela é casada e seu marido não é missionário, eu acho que ela está indo contra a palavra de Deus. Aí, nesse caso, pode ser uma opinião minha, pode não ser, porque a Bíblia fala que a gente tem que estar debaixo da autoridade do marido, né? Então, assim, muitas coisas que têm aparecido aí que não tinha antigamente. E por que será que agora tem? Não existiam pastoras antigamente, não existiam bispas antigamente, por que será que agora tá tendo? Então, nos próximos vídeos aí, não sei quando que vai ser, eu vou estar trazendo a resenha de um livro que eu li há uns 6 anos atrás. E, é, e aí eu li esse livro e esqueci. E aí, semana passada, umas 2 semanas atrás, até foi esse tempo que eu fiquei sem trazer vídeo pra cá, porque eu tava sem ideia, sem o que falar, então, né? Umas 2 semanas atrás eu tava estudando sobre Convenção de Seneca Falls, ali, quando teve o primeiro movimento feminista, a primeira reunião do movimento feminista, ali no século XIX, 1800 e alguma coisinha. E em Seneca Falls foi 1848, né? Mas já estava acontecendo isso um pouquinho antes. E aí é muito interessante, eu descobri há 2 semanas atrás, eu não sabia disso, que essa reunião foi feita numa igreja, numa reunião de mulheres. E ali foi feito o primeiro tratado, aí tem, né, as questões sobre o direito ao voto, sobre mulheres terem o direito de ter propriedade, né? Até então elas só podiam ter propriedades se fosse do marido, né? Se elas tivessem propriedade, se casassem, a propriedade passava para o marido, então elas criam esses direitos que para ela, né, eram importantes. E aí essa reunião foi feita numa igreja. E aí eu já vou adiantar aqui pra vocês qual que vai ser a resenha desse livro que eu vou estar fazendo aí nos próximos vídeos, ainda linkando com essa ideia de queda, que é a igreja metodista. Então, vão me xingar, talvez, mas é histórico, gente. O livro que eu li é um livro, ele é um documento histórico, ele tem ali várias cartas de conversas de Suzanne Wesley com John Wesley, seu filho, os criadores da igreja metodista, né? Não estou aqui questionando a conversão de John Wesley. O que eu li ali sobre ele, realmente ele se converteu, realmente Deus trabalhou na vida dele. Realmente o que aconteceu na Inglaterra no século XIX foi um avivamento. Mas os frutos, principalmente da Suzanne Wesley, não foram bons. É aquela coisa que eu falei pra vocês, né? Às vezes aparecem os movimentos que a princípio a gente não sabe, é de Deus, não é, não sei. Vamos ver os frutos? Vamos ver quais frutos estão sendo produzidos? Foi o que Jesus Cristo nos ensinou, pelos frutos conhecereis. E aí, enfim, resumindo a história, a primeira convenção, a primeira reunião no movimento feminista de século XIX, começou no século XIX, foi numa igreja, igreja metodista, aonde foi a primeira igreja que deu espaço para as mulheres pregarem, né? Entre aspas, porque o próprio John Wesley não aceitava a ideia de mulheres pregando. Ele falava que eram mulheres que exortavam. Ele abriu esse espaço aí por causa da mãe dele, que tinha uma boa retórica, que falava muito bem, mas complicado. Então eu vou deixar isso pra próxima, tá? Então nos próximos ainda com essa ideia de queda, do que pecado causou na nossa vida. E vamos meditar sobre o Suzanne Wesley. Aí algumas coisas que a gente pode aprender com ela, algumas coisas que a gente deve estar atento, que não é
palavra de Deus, que não é vontade de Deus e que a gente tem que ficar em alerta, porque, como a gente sabe, como a gente vê, pelos frutos conhecereis. E quando os frutos não são bons, você mais uma vez olha para a Bíblia e você fala: a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus tem razão. Olha, sai um pouquinho daqui, olha só o que aconteceu. Então, já fica aí para os próximos vídeos. Provavelmente não sei se é o terceiro ou se é o quarto vídeo daqui em diante, mas eu vou estar trazendo a resenha sobre a bibliografia de Susan Wesley, que foi feita por um pastor metodista. Então, ele é pastor metodista, então ele provavelmente ia puxar a sardinha pro lado dele, né? Então, é um documento histórico de cartas ali que ela conversa com o seu filho, né, o John Wesley, e que é bem interessante pra gente pensar sobre, porque 100 anos depois da morte de Susan Wesley, vem o primeiro movimento feminista de 1848 numa igreja metodista. Então, quando eu descobri isso, eu fiquei, uou! Mas é muito bom a gente, ao mesmo tempo que é triste, né, essa coisa que aconteceu. Hoje em dia eu descobri que a igreja metodista é uma igreja liberal, então ela não faz parte mais de uma igreja evangélica, né, mas é triste por um lado, mas é muito bom por outro, porque nós vemos que Deus é eterno, que realmente a palavra de Deus, quando ela diz que é assim, e se a gente questionar, a gente pode colher frutos muito ruins disso. Então, apenas dando uma reintrodução desses vídeos que eu vou estar fazendo sobre queda, a gente lembrando sobre a gente, né, sobre nós mulheres, aonde nós nos encaixamos nisso, aonde nós precisamos analisar o nosso coração e tomar alguns cuidados para que nós sejamos instrumentos na mão de Deus e não na mão da serpente, né? Então, ali nos vídeos anteriores, eu parei no versículo 4, foi isso mesmo? De Gênesis, capítulo 3. Vamos abrir lá comigo, gente. Gênesis, capítulo 3, ali até o verso 10, né? Onde ali Deus vai chamar Adão e aí ele pergunta onde estás e tudo mais, e Deus confronta ele ali mais um pouquinho mais pra frente também, quando não foi no verso 10, foi no verso 14, né? Quando Deus ali, quando Adão começa a se justificar e culpa Eva, e Eva começa a se justificar. O pecado é isso. O pecado é quando a gente começa a se justificar ao invés de se arrepender, né? Como diz lá em Salmo 51, é nosso exemplo de arrependimento. Contra ti, Senhor, contra ti pequei, fiz mal, quero os seus olhos. Então, quando nós nos arrependemos, é esse sentimento que nós temos que ter, de um coração quebrantado, né? E não foi o que Adão fez aqui a princípio. Adão começou a culpar Eva e Eva culpou, então o pecado faz isso. E aí nós temos a sociedade que nós temos hoje em dia. Por que fulano é assim? Porque ele teve um trauma de infância. Por que é assim? Porque lá na sociedade, não sei o que. Não. Ele tem que se arrepender, ela tem que se arrepender, independente das dificuldades que a gente passe. Todo mundo passa dificuldades, todo mundo passa momentos difíceis. Adão e Eva estavam no jardim, no paraíso, não tinha nenhuma desculpa para eles pecaram porque eles quiseram. E aí, desde que o pecado entrou no mundo, né, somos escravos do pecado, como Jesus Cristo disse lá em João capítulo 8, não somos mais livres, somos escravos. Então, somos maus, pecamos porque nós somos maus, não porque alguém nos influenciou para aquilo. Então, a primeira coisa que um crente faz ao receber o Espírito Santo é justamente reconhecer isso, se arrepender e dizer: pequei contra ti, Senhor, pequei contra ti. Então, não foi isso que aconteceu a princípio, mas nós vemos aqui no decorrer da história como Adão nomeia Eva, como Adão trata Eva. Nós vemos aqui no decorrer da história que eles se arrependeram, né? Ele recebeu Eva como sua esposa, ele acreditou que ali da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e que então a única esperança era da mulher que geraria o Messias, né? Essa agora era a única esperança. Então, como é que a gente sabe que alguém é convertido? Pelos frutos. As obras que aquela pessoa produz são obras dignas de arrependimento, né? Como João Batista ensinou, e que está sempre de acordo com a palavra de Deus. Então, pelas obras, pelos frutos, né? Tiago fala, né? Mostra a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras.
Não que a gente tem que fazer obras para ter fé, mas as nossas obras, elas vão deflagrar, denunciar se a gente tem fé ou não. Então, não apenas, né, dar comida pobre, fazer boas ações, não, mas aquilo que a gente faz que está em acordo com a palavra de Deus. Isso vai dizer se a gente realmente tem fé, né, e se arrependeu dos nossos pecados, né? E aí nós vamos continuar pensando na queda, né, nesse ponto de vista feminino, pensando em Eva, e aí pegando, né, as mulheres que foram reflexos da queda, né, Thalia, Jezabel e Herodias. E agora eu vou focar um pouquinho mais nelas. O movimento feminista tem tudo a ver com essas mulheres. Herodias, Jezabel, Thalia. Então, no vídeo anterior, um penúltimo desse, né, tem um antes e o outro. O outro, eu falei um pouquinho mais sobre a Thalia, né? E acho que você já deu pra entender um pouquinho. E a Thalia foi o quê? Ela, filha de Jezabel, né? Aprendeu com a sua mãe. Ela queria usurpar de um direito não era dela, ela queria poder. Ela queria fama, ela queria ser reconhecida. Ela queria algo que não lhe pertencia, que era o trono de Judá, né? Nunca houve na história de Judá, dos reis de Judá, uma rainha que se assentasse ao trono, a não ser a Thalia, que usurpou de um direito que não era dela. E não é porque Deus é machista, tá, gente? Ter um rei governando um país, uma cidade, naquela época, até pouco tempo atrás, ter um governador, um governante, tinha a ver com o poder militar, com o poder de guerra. Ali no livro de Juízes, você vai ver que os juízes foram levantados por Deus para construir a nação de Israel. Então, Israel tinha possuído a terra prometida, né? Que Deus havia prometido ali. Moisés é o libertador de Israel. E aí, eles finalmente entram na terra prometida com a liderança de Josué. Ao entrar na liderança, na terra prometida com a liderança de Josué, eles entraram, mas eles ainda tinham que tomar algumas cidades ao redor para formar o país de Israel, né? E aí, com isso, eles só conseguiriam tomar esses lugares com a guerra, com força militar. Então, tinha muitas histórias de guerra na Bíblia, e até pouco tempo atrás a gente tem, hoje em dia a gente ainda tem, né? Então, um líder tinha a ver com força militar. Tanto que ali, quando Débora é juíza, Débora se torna juíza por uma necessidade. Se você for estudar a história de Israel daquele tempo, você vai ver que eles estavam passando por uma decadência espiritual terrível. E então Deus usa Débora, levanta Débora. Porém, mesmo ela sendo juíza naquele tempo, o que ela faz? Israel tinha que continuar guerreando, né, suas batalhas e tomando o seu espaço que Deus já havia prometido. Então eles iam lutar já com a certeza de que eles iam ganhar. E aí o que ela faz? Cadê o general? Pra continuar. Deus já deu esse lugar para nós. Vamos lutar, vamos pra guerra. E aí a Bíblia fala que ela manda chamar Baraque. Ela não foi à frente de batalha. Ela mandou chamar Baraque. Ela sabia que mesmo Deus levantando ela como profetisa, como juíza, ela tinha um lugar que Deus estabeleceu ali e que ela não poderia ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Diferentemente de Dona Jezabel. Jezabel, ela usurpou de um cargo que era pertencente ao seu marido, Acabe, e ela comandava algumas guerras, algumas coisas que não lhe pertencia. A gente tem a história, por exemplo, de um homem que tinha uma vinha. Deixa eu achar aqui rapidinho pra gente. Nabote. 1 Reis, capítulo 21, conta a história de Nabote, que tinha um lugar e um terreno, né, que Acabe queria muito. E o que Jezabel faz? Acabe fica ali deprimido como uma criança chorona que queria aquele lugar. E aí Jezabel, vendo que ele estava triste, ela foi lá, ela chamou os oficiais ali do reino, né, e mandou eles até lá matar Nabote, tomar ali a propriedade dele na base da força. Ela exerceu uma ordem militar, uma ordem de guerra, sem nem necessidade de guerra, ela guerrear contra o próprio povo dela, só porque o marido dela queria um terreno. E ela exerceu ali uma autoridade que não lhe cabia, era a autoridade de Acabe que era o rei. E ela ali chamou os homens, né, a Bíblia fala, né, 1 Reis capítulo 21,
Verso 8 diz: Então escreveu cartas em nome de Acabe. Jezabel tomou aqui, que é a ideia dela de Eva, quando Eva toma a posição do seu marido, né, Adão, toma a frente, toma lá do fruto proibido, dá para Adão. É essa ideia aqui que a gente tem. Só que lá no Jardim do Éden a gente vê que provavelmente eles se arrependeram. Por quê? Porque depois Deus promete a vinda do Messias e aí o papel inverte de novo. Adão dá o nome de Eva, Adão protege Eva, Adão vê em Eva a solução, a redenção, né, que o Messias viria. Eles não sabiam quando o Messias viria, porque a qualquer momento o Messias poderia vir. Então, o que Adão faz? Adão protege Eva, Adão cuida de Eva. Então, ali, de novo, eles dão a ideia de que voltou a ordem de novo, mas agora com a esperança do Messias, olhando para o Messias. Então, né, ali eles foram redimidos. Mas aqui não, aqui Jezabel é uma mulher ímpia. É uma mulher que ela não teme a Deus, ela perseguiu Elias, o profeta de Deus. Então, aqui ela fala em nome do seu marido, ela toma frente mesmo, ela age como uma rainha. E ela, em nome de Acabe, selou cartas, né? Enviou aos anciãos, os nobres que havia na cidade e habitava com Nabote. Escreveu nas cartas: apregoai um jejum, trazei Nabote para a frente do povo. Enfim, ela manda os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nele habitavam, fizeram como Jezabel lhe ordenara. Então, aqui já falando sobre Jezabel, já que a gente já começou, vamos continuar aqui falando de Jezabel. Então, ela mandava no reino de Acabe. Acabe não tinha voz, era Jezabel que mandava. E que nós vemos uma mulher ímpia, que exercia autoridade de homem, que é o que a gente lê lá em 1 Timóteo capítulo 2:12, que a mulher não deve exercer autoridade de homem dentro da igreja. E aqui pensando em Israel como uma nação teocêntrica, né? Uma nação que Deus escolheu para manifestar ali a sua glória. Então, o reinado também provavelmente deveria ser masculino, né? E é o que nós temos aqui na Bíblia, né? E aí, só que aqui nós temos uma mulher ímpia e Deus, pela misericórdia, né, dele mesmo, ali tentando convencer ou converter Acabe, ele levanta Elias, um homem de Deus, um profeta de Deus. Deus condena uma nação, condena alguém, ele nunca faz isso sem antes alertar essa pessoa ou essa nação. E foi o que Deus fez com Acabe. Deus levantou Elias, né, para difamar, ser convertido, ser convencido de pecado e se arrepender, né? Então aqui em Jezabel nós temos uma mulher que exerce autoridade de homem, uma mulher que toma uma posição que não lhe pertence, e aí ela vai contra o mandamento de Deus, porque ela é uma mulher ímpia. E o que nós podemos adaptar para hoje? Gente, o movimento feminista é isso. O movimento feminista é você olhar para o homem como a insubmissão, né? Que eu já falo que a mulher tem que ser submissa ao homem. Você inverter os papéis, né? Você inverte os papéis. E mais pra frente a gente pode falar sobre a submissão bíblica. A submissão tem a ver com moral, moralidade. Ali em 1 Coríntios capítulo 11 fala para a mulher colocar o véu se ela for uma mulher casada por causa dos anjos da igreja, né? O que a gente entende sobre ser anjos da igreja são os líderes da igreja, né? Então, traduzindo ali, uma mulher deveria estar submissa ao seu marido em respeito aos homens daquele local, daquela igreja local, né? Então, submissão feminina, a gente já aprendeu, né? Que é estar debaixo da missão, da autoridade que Deus deu para o seu marido. E uma mulher que entende isso é uma mulher que está exercendo a moralidade. Moralidade nos salva? Não, não salva ninguém. Você pode ser a pessoa mais moral do mundo, que usa uma saia enorme, com uma blusa de gola alta, que nem eu tô aqui agora, e assim você continuar sendo ímpia. Mas uma pessoa convertida, uma mulher salva em Cristo Jesus, ela é moral. Não tem como ser crente e moral. Logicamente você vai ser moral. E a submissão, ela tem que estar muito atrelada a isso, a moralidade. Então, Jezabel, ela tem tudo a ver com esse contexto que a gente tem de um movimento feminista. E aí eu vou parar por aqui, porque eu já falei demais, mas a gente vai continuar falando no próximo. Vamos lembrar de Herodias agora, né? Na próxima. E vamos continuar falando isso, já pensando no feminismo, já pensando como a queda afeta nós, mulheres,
e como nós mulheres devemos nos portar diante disso, nós que nos convertemos e recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Até a próxima!